Meus queridos irmãos, com alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como desde o início do culto que tivemos, o primeiro dia aqui, na sexta-feira passada, falei da minha alegria, do privilégio que é poder estar aqui em Nampula, Moçambique, conhecendo mais uma parte do povo de Deus, da Igreja do Senhor Jesus, que somos uma só, e nós louvamos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. Tributo a minha gratidão ao meu Deus e ao meu querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que é o vosso pastor, e ao nosso querido pastor vice-presidente, pastor Samuel, o qual estou tendo a honra de o acompanhar nesta visita, e para mim é uma alegria muito grande. É um sonho que tornou-se realidade. E a Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Podemos dizer o que disse o salmista: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E a gente pode ver o regozijo e a alegria de cada um dos irmãos aqui, que estão aqui presentes, participando deste culto, após um abençoado batismo em águas, onde 62 pessoas desceram as águas batismais. Isto é para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Queridos irmãos, convido-vos a abrirem as vossas Bíblias e queremos ser sucinto neste momento em que estaremos trazendo uma reflexão bíblica à Igreja do Senhor Jesus. Como esse culto não é diferente como os demais, um culto de gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito, e eu quero ler com os irmãos os Salmos de número 34, me veio ao coração estes Salmos, e eu quero ler com os irmãos. Salmos de número 34. Palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, aleluia. Este salmo também é um dos salmos de Davi. Davi, que teve o grande privilégio de ser o monarca de Judá, consequentemente, logo depois reinou a Israel por muito tempo, e foi um homem, como eu disse na sexta-feira, quando estávamos aqui trazendo uma reflexão, que foi um homem segundo o coração de Deus. E neste dia, ainda na parte da manhã deste dia, em que estamos aqui, nesta oportunidade, já a um horário das 10h12, lá no Brasil ainda está amanhecendo o dia, mas nós já estamos aqui, depois de um batismo tão abençoado, ouvir os nossos irmãos exaltar, salmodiar o nome de Jesus,
e adorando a Deus juntamente, glorificando a Ele por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. E o louvor a Deus é algo que vai além da imaginação humana. Louvar é muito mais do que cantar. Louvar, alguém que canta pode apenas expressar uma voz, pode apenas apresentar uma dicção, que canta bem entoado ou não entoado, mas louvar no que diz a palavra de Deus é algo diferente. O louvor a Deus excede, porque talvez tem muitas pessoas que cantam, mas cantam e muitas vezes cantam para a alegria de outros. Mas quem louva a Deus, louva com o íntimo, louva com algo lá dentro do seu interior, do seu íntimo, do âmago da alma. Louvar a Deus é elogiar a Deus, é exaltar, é eu, criatura, dizer que eu não sou, mas Ele é dizer que eu não posso, mas Ele pode, é dizer que eu não sei, mas Ele sabe, é dizer que eu não tenho condições, mas Ele tem todas as condições possíveis para a nossa vida. Louvar a Deus é muito mais do que abrir a boca e soltar a voz. É louvar com a expressão da alma, do espírito, do coração. E nós vemos aqui a forma tão expressiva desta gratidão por tudo quanto Deus tem feito à vida dos nossos irmãos aqui, a forma tão demonstrativa desta gratidão que vem lá da alma, do íntimo, do coração, para exaltar a Deus. Queridos irmãos, Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar no Senhor, o nosso Deus. Quando Davi louva, ele não faz diferente como os irmãos fizeram aqui, ou não fez diferente. Ele expressou, porque ele estava em momentos de angústias, momentos de dificuldades, momentos que enfrentou diversas batalhas, não só batalha física, mas batalhas espirituais. Mas ele, quando recorre a Deus, após ter recebido a bondade e a resposta da sua oração, da sua súplica a Deus, ele disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Às vezes nós paramos para meditar um pouco no que quis dizer Davi quando se referia a esta expressão louvar ao Senhor em todo o tempo. O Salmo de número 34 é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. E ele mesmo mostra o que estava dentro do coração do salmista. Quando através de louvor, existe gratidão que nós fazemos através de palavras, através de um diálogo, mas existe gratidão que é expresso através do louvor. A Bíblia nos fala de que ele disse, o salmista: que darei ao Senhor pelos grandes benefícios que me tem feito? Ele disse: tomarei o cálice da salvação e exultarei o nome do Senhor nosso Deus. Nos Salmos de número 34 em que lemos, este é um dos salmos, como disse, que é mais citado no Novo Testamento. Este é mais um poema da expressão de um cântico de Davi. E ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ele suplicou a Deus. Suplicar, irmãos, é um pedido insistentemente. Deixa-me trazer um exemplo bem prático aqui para os irmãos. Às vezes o filho precisa de algo e recorre ao pai. E às vezes ele chega
E ele não chega com arrogância, porque o filho não pode tratar o pai com arrogância. Ele chega bem por baixo, calmo, sereno e tranquilo, como nós dissemos lá no Brasil. E ele chega diante do pai e diz: Pai, eu estou necessitado de algo. Eu quero pedir pela sua bondade, me ajude, me conceda isto. Na vida do crente não é diferente quando ele busca Deus. Hoje nós entendemos de como é interessante quando nós buscamos a Deus de um momento de adoração. Pedir a Deus, nós temos que aprender a pedir a Deus. Ninguém chega diante de um pai lhe pedindo com arrogância. E diante de Deus, muito menos, porque Ele é o nosso Pai eterno. O crente chega diante dele: Pai amado, Pai querido, Pai bendito. Há alguns que ignoram quando a gente fala Paizinho querido, mas a própria palavra de Deus fala. O próprio Jesus disse Abba, Pai, que quer dizer a expressão Paizinho querido, Pai amado. E quando chegamos diante deste Pai maravilhoso, chegamos como que mergulhando por baixo e dizendo: Senhor, eu sei que sou falho, mas Tu não falhas. Eu sei que sou imperfeito, mas Tu és perfeito. Eu sei que sou pequeno, mas Tu és grande. Eu sei, Senhor, que eu não posso, mas Tu és o Senhor que pode. E eu, como Teu filho, humildemente venho pedir-te, me concede o que deseja a minha alma, o meu coração. Suplicar é um pedido insistente com humildade. Amém, meus irmãos? É um pedido insistente com humildade, que de repente, às vezes, frequentemente, desespero que estamos passando, mas chegamos humildemente na presença do Pai eterno. Quando o Senhor, Ele escuta isto de cada um de nós, o coração de Deus se acalenta com o pedido de um filho amado. Por isso que o salmista, ele disse assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Existem alguns tempos que nós não podemos jamais deixar de louvar ao Senhor. Mas eu quero rapidamente trazer para os irmãos aqui 3 motivos para poder louvar a Deus. O primeiro motivo, que é o louvor a Deus em 3 aspectos. Pastor, em 3 aspectos, sim. O salmista disse assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Isso significa dizer, se no momento da tristeza louvarei ao Senhor, no momento da alegria louvarei ao Senhor, no momento da batalha louvarei ao Senhor também. No momento em que estou na fartura, louvarei ao Senhor. No momento em que estou na escassez, também louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Amém, meus irmãos? O primeiro aspecto que eu quero deixar para os irmãos nesta reflexão bíblica está escrito no 2º livro das Crônicas, no capítulo de número 20. A palavra de Deus, ela nos diz, não vamos nos estender aos que diz os versículos anteriores, mas capítulo de número 20, versículo de número 20, a palavra do Senhor diz, segundo as Crônicas: e pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor,
que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo, louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros e destruiu-se. Isto aconteceu quando Deus os conturbou. Queridos irmãos, vemos aqui nesta passagem bíblica o primeiro aspecto do louvor ao Senhor em todo o tempo. A Bíblia nos registra aqui neste capítulo em que o rei Josafá, rei de Judá, ele recebeu uma notícia de que estes dois povos, moabitas e os amonitas, se levantaram contra ele. E isto veio um momento de muita angústia no rei Josafá. E ele se viu incapaz de enfrentar aquele exército. E diante daquela sua incapacidade, ele reúne todo o povo e leva o povo a um lugar bem espaçoso e leva o povo a suplicar ao Deus dos céus para que pudesse, diante daquelas ameaças, receber da parte de Deus o livramento. E a Bíblia Sagrada nos diz que naquele momento Deus, por sua vez, enquanto o povo estava reunido, Deus toma um daqueles seus servos ali, e a Bíblia diz que Jaazeel, Deus o toma e fala para Judá, para todo o povo que estava ali presente, e para Josafá, que era o monarca, ele disse: e a ti, Josafá, assim diz o Senhor. E ele, quando diante da peleja que estava para enfrentar, Deus diz a Josafá: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, ficai quieto e vede o livramento que o Senhor vos fará. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor disse: Josafá, põe o exército, o povo, e mandou colocar irmãos. Somente para crente que crê em Deus, no Deus que ele serve, é que acredita nisto aqui. Porque normalmente eu fui apresentado aqui por um oficial do exército aqui de Moçambique. E ele pode dizer muito mais do que eu, porque eu não servi as Forças Armadas, mesmo que eu tinha vontade, mas não servi. Entrei no que a gente chama lá, no excesso de contingente. Mas eu não tenho tal experiência para isso, mas o irmão pode dizer isso, que normalmente em uma guerra vai o batalhão de infantaria, eles colocam aqueles que são bem preparados, mas a coisa com Deus é diferente. Aqui não foi um exército armado, mas foi um exército de cantores louvando e salmodiando o nome daquele que vive para sempre. O louvor, ele tem o seu efeito poderoso em Deus. A Bíblia diz que ele ordenou que colocasse os cantores na frente. E Deus disse que haveria de dar vitória a Judá. E disse ao rei Josafá que os cantores saíssem à frente e cantassem ao Senhor, louvando a majestade divina. E a Bíblia Sagrada nos diz, meus queridos irmãos, que quando ele foi à peleja, Deus deu a condição para ele. Queridos irmãos, para cada momento na nossa vida, Deus nos dará condições para nos colocarmos na peleja. Deus não nos deixa só momento algum.
Eu quero dizer à igreja do Senhor aqui em Nampula, ainda nesta manhã, Deus não vos deixará só em momento algum. Quando você, o senhor, a senhora, a senhorita, pensar que está só, o Senhor está bem ao teu lado. Quando não vires 4 pisadas, é porque Ele te colocou em seus braços e passará contigo em meio às dificuldades e romperá todas as barreiras. E Ele disse: nesta peleja não terei de pelejar. Sabe o que foi que Ele disse? Ficai calado. Aqui foi o louvor antes da luta. Ele disse: os cantores vão na frente. E a palavra de Deus diz que no caminho em que Deus mandou que ele fosse com o povo, dava uma ladeira chamada Ladeira de Ziz. E quando subia ao topo da ladeira, quando olhava, era um vale. Além dos moabitas e os amonitas, levantam-se também os moradores das montanhas de Seir, 3 exércitos para destruir e ajudar. Mas Deus, que é um Deus que cuida do seu povo, um dia Moisés pôde dizer, respaldado em Deus, lá no livro do Êxodo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor é quem peleja por vós. Igreja do Senhor, é o Senhor que peleja por vós. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil e esteja dizendo: Senhor, como é que vai ser? O Senhor pelejará por vós. Ele te dará estratégicas. Sabe por quê? Deus, diga comigo: meu Deus é um Deus estrategista. Ele é um Deus de estratégia. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus disse: parai, ficai calado, quieto. Quando Deus disse assim, parai, é para parar, irmãos. Quando Deus disse ficai quieto, é para se aquietar mesmo. Por quê? Porque se eu quero fazer além do que Deus disse, vai dar errado. Mas quando eu me coloco diante da presença de Deus e deixo que Deus agir, é como que Deus disse assim: deixa comigo aqui. É como aquele que é mais forte. Tem aquele que é mais fraquinho, né? Aí fica já com medo. Mas o que é mais forte diz: fica na minha retaguarda. Deus diz para nós aqui: fica na retaguarda, porque quem está pelejando por vocês sou eu. Sou eu, o poderoso, imbatível, infalível, o imutável é quem está pelejando pela igreja. E ele disse que no momento em que eles chegaram naquele vale, começaram a destruir-se. Deus os conturbou, irmãos. Veja como Deus é. Deus pôs aquele povo ali, começaram a se pelejar contra o outro, até que todos foram destruídos, e o povo de Judá foram apenas naquele local constataram que o Senhor pelejou por ele. O louvor, em primeiro aspecto, antes da luta, é quando nós deixamos que Deus age em nosso favor. Você está enfrentando a luta, ou a luta está vindo, louve ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Louvarei, disse o salmista, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Mas eu quero rapidamente falar desse segundo aspecto do louvor, que é o louvor na luta. Abra sua Bíblia comigo agora. No livro dos Atos dos Apóstolos, palavra do Senhor, ela nos diz a seguinte expressão do capítulo de número 16. Versículo de número 25, diz a palavra do Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, irmãos, na vida do crente
vez por outra acontece um de repente de Deus. E de repente, a Bíblia diz, e de repente, glória a Deus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas à prisão. Acordando o carcereiro, vendo as portas da prisão, abertas as portas da prisão, tirou da espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Queridos irmãos, por causa do benefício da palavra de Deus, nesta sua segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele estava juntamente ali, Silas o acompanhavam, e a palavra de Deus diz que Paulo, ele foi preso, e por ser preso, a palavra de Deus nos fala diante de tudo quanto estava acontecendo ali por um benefício que veio da parte de Deus como instrumento. Paulo, que foi usado por Deus, de onde aquela mulher que tinha um espírito de pitonisa, e ela foi curada. E Paulo, por sua vez, não foi aceito diante daquele povo. E ele foi lançado em uma prisão. Sabe como? Como um dos piores criminosos daqueles dias. E os colocaram no cárcere inferior, lá no mais difícil do cárcere. E a palavra de Deus diz que antes os chicotearam. E Paulo, juntamente com Silas, foram grandemente açoitados, e por aqueles açoites, os vergões que ardiam no corpo de Paulo e de Silas, mas eles foram levados e, além do mais, amarrados no tronco naquele cárcere. Porém, a palavra de Deus nos diz que em meio àquela luta, aquela angústia, aquela dificuldade, estava preso os seus tornozelos, estava preso as suas mãos, mas a sua voz estava liberta para exaltar e salmodiar o nome do Senhor nosso Deus, porque ninguém pode calar uma voz que serve ao Deus eterno. E como se deu, pastor, o louvor? No segundo aspecto, foi o louvor na luta. Em meio à grande dor dos chicotes, dilaceraram as costas de Paulo e Silas. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Parece que a gente dá para notar que aquilo foi tão terrível na vida daquele servo de Deus. O que ele sofria, a dor terrível. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, é interessante que a Bíblia não diz qual hino eles cantavam. Mas às vezes eu penso neste momento que Paulo poderia dizer assim: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Vamos, Silas! É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Os presos ficaram orando, olhando: o que é isto? O que é que está acontecendo na cela ao lado? Esses homens, a gente soube que eles vieram aqui, eles foram chicoteados, eles estão sofrendo, mas eles estão cantando. O que é isto? Muitos dizem que nós somos loucos, né, irmão?
Lá no Brasil, às vezes, dizem com a gente, são, louco. Mas eu quero dizer uma coisa que eu disse uma vez lá no Brasil, não só uma vez, algumas vezes. Se me chamam de louco, porque eu sou servo de Deus, se me chamam de louco, porque eu adoro a Deus, se me chamam de louco, porque eu sirvo ao Deus eterno com o meu coração, minha alma e meu espírito, se me chamam de louco, porque eu conduzo a Bíblia, eu vou permanecer louco todo o tempo, porque a graça de Deus acaba chore calaba churaba alamancho caba chore caba envolve a minha vida. A graça de Deus está envolvendo a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui em Nampula da manhã deste dia. Recebe a graça de Deus na tua vida. Está doendo, Paulo? Sim, Silas, está doendo. Estou sofrendo, Paulo. Sim, Silas, está sofrendo como eu também, mas vamos continuar louvando. Vamos fazer desta prisão aqui e desta cela o púlpito para estar adorando, salmodiando aquele que vive para sempre. Oh, glória! Eu imagino a presença do Espírito Santo atuando ali. Quantos estão pressentindo a presença do Espírito Santo aqui? Quantos estão sentindo? Levanta a sua mão comigo e diga glória a Deus. A presença do Espírito Santo chegou naquela prisão. A presença do Espírito Santo está contigo. A presença do Espírito Santo está contigo. A presença do Espírito Santo está comigo. A presença do Espírito Santo está com os pastores, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares. A presença do Espírito Santo é conosco. Aleluia. Aqueles presos olharam e disseram: o que é isto que está acontecendo? Esses homens estão sofrendo, mas estão cantando. O grupo de louvor aqui cantou um hino que lá no Brasil se canta muito também, só que cantaram em inglês. Mas quem sabe Paulo e Silas, se não tinha esta canção naquele tempo, né? Mas se tivesse, ele ia dizer assim: Senhor, eu estou aqui, Senhor, mas essas dores já cessaram, porque a tua presença fez cessar as dores. A dificuldade que passamos está passando realmente, porque a tua presença envolve e nos faz triunfar em meio às dificuldades. O crente na presença de Deus, ele experimenta o sobrenatural de Deus. Pode repetir comigo, irmãos? O crente na presença de Deus experimenta o sobrenatural de Deus. Experimenta nesta manhã o sobrenatural de Deus na tua vida, aonde quer que você chegar. Aí quem sabe ele disse: Silas, não vamos ficar parados. É como os irmãos já vêm para cá se apresentar já cantando. Canta o seu hino e já volta cantando novamente. Isso é lindo, isso é glorioso. Mas quem sabe que Paulo e Silas, ele pôde cantar o hino, este mesmo hino, um hino dessa mesma forma, em adoração a Deus. Amém, meus irmãos? Exaltando, porque foi o louvor na luta. O segundo aspecto do louvor, o louvor na luta. Ele pode dizer: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando? Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Canta no meio da luta. És fiel em todo tempo, em todo tempo
tão bom, com todo fôlego tenho. E Paulo pode olhar para Silas e dizer: Silas, nós não podemos parar de cantar. A presença do Todo-Poderoso está conosco na luta. A prisão foram abertas. Deus, à meia-noite, chega onde está Paulo e Silas. E houve um terremoto. E foi um terremoto localizado, porque Deus, ele acerta o alvo. Amém? Não te preocupes, porque Deus acerta o alvo certo. Abalou os alicerces daquele cárcere. E foram abertas todas as prisões dos presos. E o que aconteceu, pastor? É que o carcereiro, por certo, estava dormindo. E ele acorda atônito. E quando vê todas as prisões abertas, a Bíblia diz que ele quis suicidar-se, tirar a sua própria vida. E Paulo lhe disse: não te faças mal, porque todos nós aqui estamos. Porque Deus é um Deus ordeiro, irmão. Deus é um Deus organizado. Deus não faz nada para contrariar as pessoas que lhe servem com sinceridade, porque se todos estivessem, pense se aquele carcereiro tivesse tirado a sua própria vida, quanto maior seria a acusação contra Paulo e contra Silas. Mas o Deus eterno trabalha em favor daqueles que o servem com alegria. A Bíblia diz que quando houve o terremoto e o carcereiro quis suicidar-se, Paulo disse: não te faças mal. É como que diz assim: eu não vim e nem fiz o que disseram. Eu vim aqui por causa do nome do Senhor Jesus, para pregar o nome do Senhor Jesus, a Jesus Cristo como Salvador. E ele disse: o que é que eu poderei fazer para ser salvo? Paulo, que não perdia a oportunidade, crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. É como ele disse: tem livramento para a tua vida, tem livramento para a tua casa. Deus é o Deus de livramento, que tem livramento para a igreja dele. Mas eu quero concluir rapidamente, irmãos, que já tomei muito tempo. Eu quero falar do louvor, do louvor no terceiro aspecto. Abra sua Bíblia mais uma vez. É o louvor depois da luta. Livro do Êxodo, capítulo de número 15. Livro do Êxodo, capítulo de número 15. Versículo 1, a palavra de Deus diz assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Diga: este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. E ele diz mais no versículo de número 3: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Aí ele continua dizendo: ele lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos cobriram, desceram as profundezas como pedra. Palavra de Deus fala deste louvor após a luta. Todos conhecem a história bíblica de quando o povo de Israel, que Deus com braço forte, com mão estendida, os tirou lá do Egito.
E a palavra de Deus nos diz que Moisés, que era o guia do povo, porque Moisés, quando insistiu com Deus, lá no capítulo de número 4, para que Deus enviasse a quem ele haveria de enviar, mas menos ele, e depois ele recorre para que Deus enviasse o seu irmão Arão. Porém, Deus disse, tá bem, Arão irá como profeta, mas tu vais como Deus. Ele foi o guia do povo. E a palavra de Deus diz, depois de tudo quanto Deus fez no Egito, ele sai para a terra de Canaã. Mas existia um obstáculo na sua frente, que era o Mar Vermelho, e eles precisavam atravessar. E atrás vinha o exército de Faraó. Veja que havia obstáculo na sua frente e também obstáculo na sua retaguarda. Mas Deus se interpôs no meio deles. E quando Deus ele resolve julgar a causa, para ele muda toda a história, todo o curso da peleja. Mas, queridos irmãos, veja o quanto há pressão, o quanto há dificuldades. Trouxe incerteza. E a Bíblia diz que Moisés clama ao Senhor. Clamar, irmãos, o clamor é um ato ou uma ação de clamar, de bradar. Moisés brada diante de Deus. Ou seja, ele quis dizer algo em alta voz. E a Bíblia não diz o que foi que ele disse, mas quem sabe disse, Senhor, veja o obstáculo que é o Mar Vermelho. Eu estou parafraseando. E atrás o exército, nós saímos, vamos ficar aqui, Senhor. Aí Deus, que é um Deus que escuta, o mais humilde servo e serva dele. Às vezes não temos nem palavras. Não é que o Espírito Santo, ele poderia fazer, mas não é que ele vai orar por mim, mas ele intercede. É uma expressão de fazer, tornar a Deus as palavras que eu não tenho como falar, ele torna, é o exprimir. É o que ele estava dizendo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Deus entendeu o que Moisés estava dizendo. Então Deus disse assim, por que clamas a mim, Moisés? Aí Deus deu a ordem. Deus deu a ordem. E quando a ordem chega da parte de Deus, quando a ordem vem da parte de Deus, você que está esperando uma vitória de Deus, já pode preparar o culto de ações e graças, porque Deus já está dando a ordem. E eu quero acreditar nesta manhã que Deus está dando a ordem em favor de alguém aqui. Deus está dando a ordem. Ele disse, por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marche. Mas talvez tinha alguns ali que não acreditavam. Como marchar? Está no Mar Vermelho. Se nós voltarmos, está o exército de Faraó. E Deus perguntou, o que é que tu tem nas mãos, Moisés? Moisés apresenta uma vara. O que é uma vara seca, irmãos? O que significa uma vara seca? Uma vara seca é uma vara seca, mas uma vara na mão do Deus eterno. Alguém pode dizer, eu sou bem pequeno. Mas sabe o que é que Deus faz das coisas pequenas? Um homem tão pequeno, um jovem tão pequeno, de pequena estatura, ruivo, bem meigo, e um gigante com mais de 3 metros de altura afrontava qualquer exército, simplesmente estava afrontando o exército de Israel. E quando ele disse, será que não tem um homem para pelejar comigo? Aí apareceu quem? Um bem pequenininho. Eu acredito que apenas 1,60 m e alguma coisa. E ele disse assim, quem é esse incircunciso? Quem é este incircunciso, esse gigante incircunciso? Porque na mão de Deus, o pequeno se torna forte e grande.
Por isso que ele diz assim, Davi ele diz assim, com o meu Deus eu passo por meio de esquadrões. Venha o que vier, apareça o que aparecer, mas o Deus eterno está conosco. O salmista do Salmo 46, ele disse, o Senhor dos exércitos está conosco. E diga comigo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga para quem está do teu lado, o nosso Deus é o nosso refúgio. E ele apresenta a vara. E Deus disse, estende, Moisés. E quando Moisés... Sabe onde é que está a solução, irmãos? Está em obedecer. Tem muitas pessoas que perdem a bênção, muitas pessoas que não prosperam na vida, não prosperam espiritualmente, porque não obedece a Deus, não obedece a palavra, não obedece o representante de Deus, não obedece o pastor, não obedece o presbítero, não obedece o diácono, quer viver absolutamente da forma como ele quer, por isso que não alcança o sobrenatural de Deus, mas quando se obedece, vem a graça, vem o poder, vem a misericórdia, vem as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre as suas vidas. E Moisés, quando apresenta, ele levanta aquela vara, estende Moisés sobre o mar. Aí, no momento, Moisés, quando ele estende, Deus sopra. Coisa que nunca aquele povo, nem os egípcios tinham visto. Irmãos, o Deus que a gente serve é um Deus tremendo. É um Deus maravilhoso. Eu já passei em vários lugares aqui com o pastor Samuel e o pastor Gerson Gila. Eu já vi muros de bloco, já vi muros de tijolos, já vi fechando com capim. Não é? Com capim, já vi fechando com vara, com telha de alumínio, com tanta coisa, mas eu não vi aqui em Nampula, em Moçambique, um muro de água, porque só quem é especialista, é arquiteto, é pedreiro, é engenheiro, que faz muro de água, é só ele. Aleluia. Ele sopra, e teve um segredo aí. Qual foi, pastor? É que a Bíblia diz que o povo passou a pés enxutos. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Mas pastor, ali tinha água, mas Deus fez eles passar a pés enxutos. Moisés, quando lança o vento de Deus, sopra, separa, faz as... Eu acho interessante. Tem criança, muitas pessoas que são curiosos. Imagina, naquela agonia, a mãe puxando o filho, e o filho admirado, vendo aquele muro de água, passava para um lado, passava para outro, e aquele muro de água, que coisa impressionante. Naquele muro de água ele pôde ver os peixes passando, grande e pequeno, e o milagre de Deus acontecendo na vida daqueles que adoram ao nome do Senhor. O louvor antes da luta, o louvor na luta e o louvor após a luta. Moisés louva o Senhor é engrandecido, que cada um de nós possamos dizer, como disse o salmista Davi, louvarei ao Senhor em todo tempo. Diga comigo, louvarei ao Senhor em todo tempo. Não só quando tudo está favorável. Diga, nem só quando tudo está favorável. Mas em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, vamos louvar a Deus. Convida o teu irmão para louvar a Deus. Convida a tua irmã para louvar a Deus. Convida aí o teu irmão para louvar a Deus. Convida a tua irmã para louvar a Deus. Convida aí, meus queridos irmãos que estão naquela área lá atrás. Convida o seu irmão para louvar a Deus. Louvarei ao Senhor